Olá, meu nome é Felipe Escudeiro, sou aluno da Ciência da Computação, quarto período, e esse é mais um assunto da aula de teoria de grafos. Hoje eu vou trazer a comparação entre o algoritmo de Bellman-Ford e o de Dijkstra, certo? O algoritmo de Bellman-Ford e o de Dijkstra, eles são dois algoritmos comuns, bastante usados em problemas de roteamento em grafos. Ambos têm abordagens diferentes, né, para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. E agora eu vou explicar um pouquinho da diferença de forma simplificada de cada um dos dois. O de Bellman-Ford. O algoritmo de Bellman-Ford é usado para encontrar o caminho mais curto de um grafo. Ele vai levar em consideração possíveis arestas com pesos negativos. Ele vai acabar sendo mais flexível e lida com arestas com pesos negativos. Isso também pode torná-lo menos eficiente em comparação com o algoritmo de Dijkstra. O de Bellman-Ford ele vai começar com uma estimativa de custo infinito para todos os vértices e também em seguida ele vai iterar várias vezes, relaxando as arestas, que é no caso diminuindo, né, as estimativas de custo, até que o caminho mais curto seja encontrado. Bom, vamos para o de Dijkstra. O de Dijkstra ele vai ser usado para encontrar o caminho mais curto em um grafo. Ele, ele não lida bem com arestas com pesos negativos. É geralmente mais rápido do que o de Bellman-Ford, quando todas as arestas têm pesos não negativos, no caso positivo, certo? O de Dijkstra ele vai começar com o vértice inicial e a cada iteração ele vai escolher o vértice mais próximo, que é no caso de menor custo. Ele vai relaxar as arestas, né, saindo desse vértice. Ele mantém um conjunto de vértices visitados à medida que avança. Então, basicamente, a principal diferença entre os dois algoritmos é como eles lidam com arestas e pesos negativos. O de Bellman-Ford, ele vai lidar com tais arestas, mas é geralmente mais lento. O de Dijkstra é mais eficiente, mas não funciona bem em grafos com pesos negativos. Então, a gente tem a conclusão que a escolha entre esses dois algoritmos depende da característica do problema que você está resolvendo, né? E das propriedades do grafo em questão. É, Aqui tem um exemplinho. Eu peguei o algoritmo de Dijkstra para exemplificar. A gente tem os vértices A, B, C e D, certo? A, B conectados, A, C conectados, A, D não conectados, C, D conectados, C, B conectados. E é isso. A gente tem os quatro vértices, as arestas têm pesos associados a elas, e a gente vai querer encontrar o caminho mais curto do vértice A para todos os outros vértices usando o algoritmo de Dijkstra. Bom, vamos para o passo a passo. A inicialização desse grafo. A gente vai inicializar o conjunto de vértices não visitados, vamos atribuir estimativa de custo infinita para todos os vértices, exceto de vértices de origem. Ele vai ter um custo de zero, certo? Vamos começar a partir do vértice A e vamos definir o custo de A como zero. Inicialmente, todos os outros vértices eles vão ter um custo infinito. Então, inicializamos o caminho mais curto para cada vértice como vazio e a iteração vai ser a seguinte. Encontramos o vértice não visitado com menor custo atual. Na primeira iteração é o vértice A com custo zero, certo? Para o vértice escolhido a gente vai atualizar o custo estimado de seus vizinhos B e C, certo? B e C. Se um caminho através de A for mais curto do que o custo atual, a gente vai atualizar o caminho mais curto, se necessário, certo? B. Custo atual infinito, custo estimado através de A é zero mais 1, certo? Zero mais 1 é igual a 1. Vamos para o C, custo atual infinito, o custo estimado através de A, zero mais 2, 2. A gente vai marcar o vértice A como visitado e vamos remover o conjunto de vértices não visitados. A gente vai repetir toda essa etapa até que todos os vértices tenham sido visitados. Como resultado, a gente vai ter que o custo mais curto e os caminhos mais curtos de A para todos os outros vértices vão ficar da seguinte forma. Para B, o custo mais curto é igual a 1. A para B. Caminho mais curto, A para B, certo? Para C, a gente vai ter que o custo mais curto é 2. A para C e o caminho mais curto é A para C. Para D, custo mais curto, infinito. Não há caminho de A para D, como a gente pode ver aqui. Não infinito, né? Não tem caminho de A para D. Então a gente conclui que a execução do algoritmo de Dijkstra
para encontrar caminho mais curto em um gráfico com pesos não negativos a partir do vértice de origem A, certo? É isso, obrigado. Olá, meu nome é Lucas. Estarei apresentando agora o algoritmo de Bellman-Ford. Então, dando uma revisada, né? Basicamente, o algoritmo ele é de Bellman-Ford, é o algoritmo de único ponto de origem, que encontra o caminho mais curto de um vértice de origem para todos os outros vértices em um grafo. Ele é adequado para grafos que podem conter arestas com peso negativo, né? Mas que não podem conter ciclos de peso negativo acessíveis a partir do vértice de origem, pois nesse caso, né, o algoritmo não converge para uma solução ótima. Então vou dar uma explicada aqui um pouquinho detalhada do algoritmo. Então a estrutura, começando aqui pela estrutura, né, a classe grafo contém os seguintes componentes. V vai ser o número de vértices no grafo. O grafo é uma lista que armazena as arestas do grafo na forma U, V e W, onde U vai ser o vértice de origem, o V é o vértice de destino e o W é o peso da aresta. Então aqui, começando um código, né, a gente vai começar com uma instância chamada grafo, da classe grafo. A gente vai especificar o número de vértices no grafo e em seguida a gente vai adicionar as arestas ao grafo usando o método adicionar aresta, onde a gente vai especificar o vértice de origem, o vértice de destino e o peso. Agora no algoritmo de Bellman-Ford aqui, a gente vai inicializar uma array dist. Aqui uma array dist. A gente está falando desse código aqui. A gente vai armazenar as distâncias mais curtas do vértice de origem para todos os outros vértices. Inicializamos todas as distâncias como infinito, exceto a distância do próprio vértice de origem, que é 0. Iteramos, a gente vai iterar, né, sobre todos os vértices do grafo v-1 vezes. A cada iteração a gente vai considerar o peso de todas as arestas no grafo e a gente vai tentar relaxar a distância. O que é o relaxar a distância? Relaxar a distância significa a gente vai atualizar se a gente encontrar um caminho mais curto. Então, para cada aresta no grafo, a gente vai verificar se a distância até o vértice de origem mais o peso da aresta é menor do que a distância atualmente registrada para os vértices de destino. Se for o caso, utilizamos a distância do vértice de destino. Após a gente concluir as iterações, a array dist conterá as distâncias mais curtas do vértice de origem, que para todos os outros vértices, se houver os ciclos de peso negativo acessíveis, a partir do vértice de origem. E o algoritmo vai detectar isso. Após todas as iterações, a gente vai fazer uma passagem adicional pelo grafo para verificar se existem ciclos de peso negativo. E para cada aresta, a gente vai verificar novamente se podemos relaxar a distância. Se conseguirmos isso, significa que existe um ciclo de peso negativo no grafo que é acessível a partir do vértice de origem. E como resultado, a gente vai ter, após as execuções, né, da array dist, a gente vai conter as distâncias mais curtas do vértice de origem para todos os outros vértices. Se um ciclo de peso for negativo detectado, o algoritmo vai informar. Então, aqui basicamente o código, eu vou rodar eles aqui. Aqui já apareceu ele. Então, voltando aqui com o código, aqui a gente já adicionou todas as arestas que a gente selecionou e já retornou a distância mais curta entre os vértices. Então, o vértice 0, a distância vai ser igual a 0. O vértice 1 vai ser a distância menos 1. O vértice 2, a distância vai ser 2. O vértice 3, a distância menos 2. E o vértice 4, a distância 1. Então, basicamente, esse é o nosso algoritmo do Bellman. Eu vou dar uma passada rápida sobre a diferença dele pro algoritmo de Dijkstra. Ambos, né, são usados para encontrar caminhos mais curtos em grafos ponderados.
mas eles se diferem em vários aspectos. A escolha entre eles depende das características do grafo e dos requisitos do problema. Então, vou citar alguns aqui, né, algumas diferenças deles. Uma vai ser o tipo de grafo. Bellman, ele pode ser aplicado a qualquer grafo direcionado, incluindo os grafos com aresta de peso negativo, mas não deve conter ciclos de peso negativos acessíveis a partir do vértice de origem. Já o Dijkstra funciona apenas em grafos com arestas de peso não negativo. A gente também tem o caminho mínimo, né? O Bellman, ele encontra o caminho mínimo de um vértice de origem para todos os outros vértices, mesmo em grafos com pesos negativos. O Dijkstra, ele encontra o caminho mínimo de um vértice de origem para todos os outros vértices, mas somente em grafos com peso não negativos. Então, esses foram alguns pontos que eu levantei sobre a diferença dele para o Dijkstra. A parte do código fica por aqui mesmo. Muito obrigado por você que assistiu aí.